Eu acredito na justiça e sei que a verdade vai prevalecer, como sempre acontece. Uma mãe de 3 filhos do Texas é acusada de liderar uma rede de prostituição em casa, e investigadores afirmam que o chefe de polícia local também estava envolvido. Porém, isso pode não ser tudo. Eu sou Angela Levy e este é o Crime Fix. Michael e Ashley Catcher se apresentavam como uma família típica do Texas. Passeios com os filhos, o dia a dia, tudo às claras. Mas, de acordo com os investigadores, havia uma operação totalmente diferente acontecendo a portas fechadas. Este casal, Michael e Ashley, é acusado de comandar uma rede de prostituição em sua casa por quase uma década. E veja só, o departamento de polícia local aparentemente estava envolvido. Essa é a acusação. Não só envolvido, mas o próprio chefe de polícia é acusado de fazer parte disso. O ex-chefe de polícia de Godley, Matthew Cantrell, é acusado de arranjar namorados para a própria esposa, basicamente a explorando como cafetão. Isso de acordo com uma denúncia criminal, que vamos analisar mais de perto depois. Mas tem mais, muito mais. Os promotores dizem que não se tratava apenas de sexo, era sobre poder. Os Catchersides e o chefe teriam trabalhado juntos para reunir informações secretas sobre pessoas que eles consideravam inimigos. Membros do Conselho Municipal, conselheiros escolares e ex-prefeita. Esse caso insano nos leva de volta ao dia 31 de março de 2026. Foi quando os investigadores cumpriram um mandado de busca na casa dos Catchersides em Godley, Texas. Segundo a promotoria dos condados de Johnson e Somerville, a polícia já investigava os Catchersides em uma investigação em andamento. Eles afirmam ter encontrado 2 celulares, um pessoal e um descartável. Isso consta na denúncia criminal. Depois falaremos sobre o que a polícia diz ter encontrado nos celulares. Então, 2 dias depois, em 2 de abril, as autoridades prenderam Michael Catcherside sob a acusação de promoção contínua da prostituição. Eles também prenderam o ex-policial de Godley, Solomon Amatoya. Ele foi acusado de solicitar serviços de prostituição. 5 dias depois disso, em 7 de abril, o ex-chefe de polícia de Godley, Matthew Cantrell, foi preso e acusado de promoção contínua da prostituição. Agora, é aqui que as coisas ficam estranhas. No momento dessas prisões, Ashley Catcherside, a esposa, não foi acusada. Em vez disso, ela apareceu diante das câmeras. Ela deu uma entrevista para a Fox 4, uma emissora de TV de Fort Worth, e defendeu o marido. Ele é um ótimo marido, um pai incrível para meus 3 filhos e eu acredito no sistema de justiça. Ela também negou ser prostituta. No entanto, o New York Post está noticiando que ela foi condenada 2 vezes anteriormente, em 2012 e 2016, justamente por isso. Então ela estava em liberdade, em sua casa, não na prisão, mas isso não durou muito tempo. Um dos ex-policiais de Godley, Solomon Amatoya, de acordo com uma denúncia criminal, assim que foi detido, começou a falar. Os investigadores afirmam que Amatoya disse ter pedido sexo a Ashley Catcherside em troca de cuidar do quintal e dos filhos dela. Era uma espécie de troca, segundo ele. No dia 14 de abril, as autoridades prenderam Ashley Catcherside e a acusaram de crime organizado. Registros da cadeia do condado de Johnson indicam fiança de $200 mil para ela. O marido dela, Michael, já sob custódia por acusações de prostituição, também foi acusado de crime organizado. Os registros da cadeia indicam fiança total de $450 mil. Parece que Michael e Ashley Catcherside ainda estão na cadeia, enquanto os outros, Matthew Cantrell e Solomon Amatoya, já pagaram fiança. Agora, nós solicitamos os registros de todos os réus e só conseguimos obter a denúncia criminal de Matthew Cantrell. É a única que não está sob sigilo. E aqui está o que mais nos chamou a atenção. Os investigadores descrevem o que acreditam ter sido uma operação contínua que durou por muito tempo. A atividade criminosa originalmente investigada estava ligada a um padrão contínuo de crime organizado. O padrão de crime organizado estava ligado aos co-réus Michael e Ashley Catcherside. Essa atividade se estendeu por quase 10 anos. Segundo os investigadores, isso não ocorria só a portas fechadas. Eles afirmam ter encontrado provas disso em dispositivos ligados a Ashley Catcherside. Lembra do celular descartável que mencionei e foi apreendido pelos investigadores? Os investigadores dizem que foi determinado que esse celular era onde Ashley realizava a maior parte de sua atividade ilegal de prostituição, marcando encontros com clientes.
Agora, quanto a Matthew Cantrell, ele e a Matoya, de acordo com a denúncia, conheciam bem Ashley e Michael, e ambos já estiveram na casa de Ashley e Michael em algumas ocasiões. Mas os investigadores dizem que foi muito além de apenas conhecê-los. Cantrell é acusado de pagar Ashley diretamente. A denúncia afirma que o réu admitiu ser assinante pago e ter enviado dinheiro para a conta do OnlyFans de Ashley Catcherside. Segundo a denúncia, Cantrell também usava seu distintivo para ajudá-la. O réu solicitava que policiais obtivessem antecedentes criminais de várias pessoas para fins investigativos. Então, onde isso nos deixa? Os dois Catcherside estão presos por organização criminosa. Cantrell e Omatoya estão soltos sob fiança, e o Ministério Público prevê novas acusações. Certo, então temos muito o que conversar sobre esse caso. Então eu quero chamar Anthony Ozo. Ele é advogado de defesa criminal no Texas e ex-promotor. Anthony, tem muita coisa aqui, tem muita coisa aí. Muita coisa ainda não sabemos porque os autos de acusação de Ashley e Michael Catcherside seguem em sigilo. Mas nós temos essa declaração de causa provável para Matthew Cantrell, que neste momento está sendo acusado de um crime de terceiro grau por promover prostituição. Uma das pessoas com quem ele é acusado de promover prostituição é a própria esposa. Ele está sendo acusado de, agenciar a própria esposa. Mas ele também está sendo acusado nesses documentos de pagar dinheiro para Ashley Catcherside na conta dela do OnlyFans. Aparentemente, ela tinha uma conta no OnlyFans. Nós descobrimos isso. Também descobrimos que Ashley Catcherside estava cobrando $1.000 por hora, supostamente. Essa é a alegação feita pelos promotores aqui. Por sexo. Então, o que pode estar acontecendo aqui? Porque os Catcherside estão sendo acusados de organização criminosa, e isso basicamente é crime organizado. Então, eles estão sendo acusados de comandar uma operação de crime organizado, que seria uma rede de prostituição, eu acho. O que você acha que está acontecendo, já que os documentos deles seguem em sigilo? Sabemos que a investigação continua. Bem, Angete, acho que estamos vendo só a ponta do iceberg, certo? Então, normalmente, quando investigações e documentos estão sob sigilo, isso significa que os investigadores e a polícia ainda estão trabalhando para encontrar mais evidências e potencialmente fazer mais prisões. Eu imagino, com base no que sabemos sobre o que vimos no documento de causa provável de Cantrell e no que ouvimos até agora sobre a relação deles com os Catchersides, eu acho. Há potencialmente mais prisões em relação aos policiais que estavam solicitando serviços sexuais dos Catchersides, assim como possivelmente acusações adicionais em relação ao Sr. Cantrell. Acho que quando eles começarem a analisar esses dispositivos que apreenderam com esses mandados de busca, como celulares, computadores e coisas assim, acredito que muito mais evidências serão descobertas. Você fez um bom ponto, pois os investigadores disseram que, ao cumprir o mandado na casa dos Catchersides, encontraram 2 celulares. Então, eles dizem que Ashley Catcherside tinha 2 celulares. Ela tinha o celular pessoal dela, que todo mundo tem, mas também tinha um celular descartável. E o que eles vão dizer é, esse era o celular de trabalho. Ela não estava, marcando encontros com clientes no celular pessoal dela. Ela usava o celular descartável. Certo. E ela negou isso. Ela até deu uma entrevista na TV dizendo, não, ninguém fez nada de errado aqui, ninguém está fazendo isso. Mas a polícia está dizendo, bom, adivinha, nós temos as provas, sabe? Então, para onde esse caso vai? Porque parece que se você tem o celular e tem a conta do OnlyFans, deveria conseguir muita informação se você é a polícia. Bem, esse é o exemplo clássico de por que, quando algo assim acontece, ao invés de ir à mídia e fazer uma declaração sobre isso, você deveria procurar um advogado e consultar se deve falar ou não. E eu acho interessante quando olhamos o documento de causa provável no caso do Cantrell. Você tem um chefe de polícia que supostamente fez uma declaração sem estar detido que é incriminatória e basicamente admite todos os elementos do crime de solicitação de prostituição. Acho que esse caso mostra por que, ao ser suspeito em uma investigação, é importante procurar um advogado. Concordo com você daqui em diante. Ele já tem muitas provas neste momento e leva tempo para vasculhar celulares, vasculhar laptops e coisas desse tipo. Acho que, conforme descobrirem mais informações, provavelmente encontrarão mais testemunhas.
E se essa, vamos chamar de organização criminosa, mais ou menos como foi descrito nos documentos, estava acontecendo há uma década, eu tenho que pensar que há muitas pistas aqui para os investigadores seguirem e explorarem. Então, é possível, já que os documentos do Tribunal do Catcher Sides ainda estão sob sigilo e há uma investigação em andamento? É possível que o Catcher Sides, sabe, mesmo que eles estejam sendo acusados de integrar uma organização criminosa, não sejam o topo disso tudo? Será que pode haver alguém acima deles? Qual é a sua opinião sobre isso? Ou e se eles forem apenas pessoas de nível intermediário? É difícil dizer neste momento. E muitas vezes é assim que as investigações funcionam, especialmente porque muitas vezes as investigações começam na justiça estadual e depois podem passar para a esfera federal. Você acabou de criar outro problema. Sempre falamos, não transforme isso em um caso federal. Mas dependendo do que se descobrir ali, se houver comunicações com oficiais de alta patente de órgãos estaduais e municipais, como a polícia, sabendo que o crime está acontecendo, estão participando disso, ah, quem sabe o que encontraremos. Como disse antes, acho que isso é só a ponta do iceberg. E eu acho que o fato de eles claramente terem evidências suficientes para prosseguir com as acusações contra o Catcher Sides, eu acho que o fato dessas investigações estarem, ou pelo menos essa parte da investigação estar sendo mantida em sigilo, só mostra que os investigadores sentem que ainda tem muito mais a descobrir. Com certeza tem gente suando nesse departamento de polícia. Parece até que, já que temos Solomon Almatoia, que era tipo o ex-policial, Matthew Cantrell, ex-chefe de polícia, me faz pensar: meu Deus, o que está acontecendo nessas cidades pelo país? Você tem um chefe de polícia todo enrolado nisso, supostamente, devo dizer, porque ele está sendo acusado neste momento. Mas, de acordo com este documento, ele sentou e conversou com os policiais. O que me faz pensar se ele é considerado, já que está em liberdade sob fiança, se esses dois são considerados testemunhas colaboradoras. Eles vão conseguir um acordo porque pensam, sabe de uma coisa? Nós fizemos algumas coisas ruins, mas não vamos pagar por isso. Nós não vamos pagar por isso. Então, sabe, eles sempre sobem na cadeia de comando, certo? Bem, Tenho que dizer com referência, acho que os Catcher Side têm uma chance melhor de fazer isso do que os Cantrell, especialmente o senhor Cantrell. Quero dizer, você é o chefe de polícia. Realmente não há perdão. Você deveria ser, sabe, o principal responsável pela aplicação da lei na cidade. Então, não vejo ele sendo poupado ou sendo uma testemunha colaboradora que consiga um acordo aqui. Uma coisa interessante sobre a qual pouco se fala é que a senhorita Catcherside recebeu $1.000 e tinha um OnlyFans. Então, alguns aspectos do que ocorria podem servir como defesa de que isso seria um relacionamento aberto de swing ou um relacionamento de corno. E isso não era uma atividade comercial, pois os pagamentos não eram diretamente por sexo. Então, novamente, ainda não sabemos o suficiente para dizer o quanto essas acusações se sustentam contra essas pessoas. Vai ser interessante à medida que isso se desenrola com o tempo. sim, realmente vai ser interessante. E se haverá ou não mais acusações contra os Catcher Side, eu não sei disso. Mas os documentos deles estão sob sigilo por enquanto. Mas isso não significa que, quando o caso for para o grande júri, não possam ser apresentadas mais acusações. Porque neste momento, me parece que eles foram presos com base em um mandado. Com certeza. Acredito que isso é apenas o começo. E uma vez que os investigadores tenham acesso a esses telefones e, como você disse, eles podem conseguir transformar os Catcherside em testemunhas colaboradoras, oferecendo algum tipo de acordo para eles. E é assim que eles conseguem subir na cadeia de comando, caso exista um nível mais alto de corrupção que eles pretendam descobrir e processar. Então, isso pode ser o trampolim para eles entrarem em uma rede criminosa muito mais profunda e poderosa. Então você acha que é possível que os Catcher Side estejam no meio disso e não no topo? É definitivamente possível. Eu acho, e acho que só esse conjunto de fatos já mostra que não dá para prever nada no nosso trabalho e nada deveria te surpreender, porque isso é tipo um enredo maluco, mas é real. Para descobrir que havia mais acontecendo e que isso era só a ponta do iceberg, continuo voltando nisso. Não me surpreenderia.
Há várias menções aos membros do Conselho Municipal sobre o processo civil que Ashley Catcherside enfrentava, aparentemente envolvida em uma ação civil. Havia menção nesses documentos sobre membros do Conselho Municipal possivelmente sendo alvo, e Matthew Cantrell está supostamente passando informações para Ashley sobre esse processo civil e usando seus poderes de policial para fazer verificações de antecedentes criminais de pessoas para ela, o que ele não deveria estar fazendo. Você só deveria fazer isso se tivesse motivo para isso, certo? Então, sabe, isso é uma péssima notícia para ele. Quero dizer, então tem essa outra camada de coisas acontecendo? Então parece que, sabe, tem muita coisa ali quando se trata só daquela cidade de Godley, Texas. Então, quero dizer, eles podem estar tentando meio que drenar o pântano lá também? Esse é um bom ponto. E, sabe, acho que claramente a gente não entrou muito nisso, mas há uma acusação clara de abuso de poder a ser feita contra Matt Cantrell. Mas isso pode ser um meio para uma agência acabar com a corrupção dentro de uma cidade pequena como God. Então, sabe, vamos ver. Eu não posso de novo, até eles liberarem os documentos relativos a Ashley Catcherside, ainda restam muitas incógnitas. Sim, há muitas incógnitas. Deve haver informações interessantes para manterem tudo em sigilo, mas liberarem este documento. Uma coisa que achei meio estranha nisso tudo é que Ashley Catcherside é acusada neste documento de cobrar $1.000 por hora pelos supostos serviços de prostituição dela. No entanto, esse Solomon Amatoya aparentemente disse aos investigadores, de acordo com essa declaração juramentada, que ele estava tendo relações sexuais com ela e recebendo serviços dela em troca de fazer trabalhos no quintal e cuidar dos filhos dela. É como uma troca meio estranha. Que bizarro, né? Você já viu algo assim? Não, prostitutas geralmente não fazem isso e acompanhantes não costumam aceitar tarefas domésticas como pagamento. Esse tipo de troca é raro, normalmente o pagamento é em dinheiro. E especialmente, a gente meio que falou sobre isso antes de começar, mas realmente não é diferente de uma situação comum de cafetinagem. Cafetinagem de rua ou de acompanhantes de luxo é tudo uma questão de dinheiro. Então, do jeito que eu vejo isso do ponto de vista da defesa, você realmente pode se apoiar na declaração de Omatoya e dizer: olha, isso não são pagamentos por sexo, isso é um relacionamento contínuo. O sexo era só parte desse relacionamento maior. Interessante. Mais uma coisa que eu quero destacar também. Parece que a esposa de Matthew Cantrell está cooperando. Ela foi entrevistada e, de acordo com o que está escrito nesses documentos, parece ser uma vítima aqui, já que o marido dela estava marcando encontros com o que eles chamam de namorados, em um aplicativo chamado Kiki. Então eu acho que ela vai ser uma testemunha que pode ser muito convincente nesse caso. Certo, eu concordo. Meu alerta de violência doméstica está disparando. Sim, $1.000 por hora e $200 por hora são valores bem distintos. Afirmar que Ashley Catcher não participou por vontade própria é incerto, pois não sabemos o suficiente. Mas ao ouvir que estavam marcando encontros para a senhorita e que os pagamentos eram de $200, de novo, acho que a perspectiva da defesa vai ser: bem, isso é meio que um relacionamento de swing cuckold. Os pagamentos não eram reais. Acho que havia registros de pagamentos, mas não para cada transação sexual que tiveram com esses parceiros no Kik. Além disso, eles estão chamando eles de namorados, então vai ser interessante acompanhar. Eu sei que ela está cooperando no sentido de que admitiu que o chefe de polícia estava no Kik procurando pessoas. Não ouvi nada que sugerisse que ele estava forçando ela a participar desses atos. E eu acho que se eles encontrarem algo nos celulares ou encontrarem testemunhas que tenham uma visão mais profunda do relacionamento, que não sejam policiais, que não sejam colegas de farda do Matt Cantrell, seria interessante ver se havia algum nível de coerção, porque aí a acusação contra Cantrell passaria de terceiro grau para segundo grau, e aí o risco penal é outro. para mim isso parece tráfico de pessoas. Concordo. E isso talvez esteja prevista nessa lei, mas é realmente horrível. E vamos torcer para que os moradores de Godley realmente consigam algumas respostas aqui, porque eles merecem. Anthony, muito obrigada também. Foi ótimo conversar com você. Igualmente, obrigado.
Certo, então é isso para este episódio do Crime Fix. Eu sou Angela Levy. Vamos continuar acompanhando esse caso para você. Lembre-se, você sempre pode nos assistir no YouTube e pode nos assistir e ouvir no Spotify. Então confira a gente por lá. Te vejo aqui na próxima vez.